no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma coisa que muita gente quer saber mais. Ou não sabe a quem perguntar, ou não sabe quanto pesquisar. Só que é uma curiosidade importante e interessante, porque através dela a gente pode se planejar melhor, inclusive para o nosso futuro. Eu te pergunto, quanto de dinheiro você deveria ter na sua idade atual? Você sabe essa resposta? Se não sabe, vem aqui no vídeo que eu vou responder para você. Antes de mais nada, eu quero explicar duas coisinhas para vocês. A primeira é que esse vídeo, ele é baseado, esses dados que eu vou trazer aqui para vocês são baseados em números americanos, tá? Da economia americana. Claro que existe alguma coisa que pode ser comparada com o Brasil, mas é para vocês entenderem essa primeira diferença. A segunda coisa é que, ao invés de ser feita uma average, que eu até expliquei lá na outra mídia, ao invés de ser feita uma average, que é do maior ao menor, do somar e dividir, não, isso aqui é uma mídia, e uma mídia funciona da seguinte forma: não é uma average que você vai pegar a pessoa que ganha mais e comparar com a pessoa que não ganha nada, não. Vai excluir essas pontas que dão essa diferença e aí você fica com aquela média realmente, que é a média normal, é a média da maioria da população, digamos assim, tá bom? Então vamos lá. E antes que você fique aí confuso se perguntando, mas como é que eu faço para saber meu número? Como é que eu faço para saber quanto é que eu tenho atualmente? Bom, você vai primeiro numa coluna colocar tudo aquilo que você ganha, tudo aquilo que é de positivo que você tem de assets, tá? Você vai colocar aí nessa conta toda a sua reserva de emergência. Se você não sabe o que é, a gente tem um outro vídeo falando sobre esse assunto. Reserva de emergência, aquilo que você está salvando para o seu eu do futuro, para a sua aposentadoria, aquilo que você está colocando em investimentos, e existem vários e diversos tipos de investimento, ou aquilo que você já, aqui pelos Estados Unidos, aquele valor que já foi gerado na sua casa daqui, tá? O home equity, como a gente chama. Esses são os assets, esses são os positivos. Em uma outra coluna você vai colocar as suas liabilities, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que sai ao invés de entrar. Aí entram as dívidas de cartão de crédito, algum empréstimo que você tenha feito, o seu mortgage, alguma dívida de carro, devendo carro que você esteja, ou alguma outra coisa. Tudo que é negativo você põe na outra coluna. Subtrai um do outro, por exemplo, 5 mil numa coluna, 3 mil na outra. Subtrai os 5 mil dos 3 mil. A gente está falando que você exatamente tem aí 2 mil dólares, tá bom? Esse é o cálculo inicial para a gente começar o vídeo e eu começar a explicar. Então vamos lá. Para todos vocês que estão aí na casa dos 20 anos, podem ficar um pouquinho mais tranquilo, porque o net worth de vocês é zerinho, 000. Por que esse zero? Essa é a fase que vocês estão começando, essa é a fase que vocês... muitos aqui nos Estados Unidos ainda estão com student loans, estão começando a querer morar sozinhos, saindo da casa dos pais, começando a procurar a compra de um carro, começando a procurar trabalho, ou seja, você ainda não está nessa idade de estar com um saldo positivo, digamos assim, em relação ao que você tem. Entretanto, não é porque o seu net worth em média é zero que você vai deixar isso de lado. Ao contrário do que muitos pensam e ao contrário do que muitos planejam, 20 anos é uma idade maravilhosa entre os 20 e 30 anos para você começar a pensar lá na frente. Eu sei que é difícil, eu sei que você está muito novo e a última coisa que você quer pensar é sobre o que vai acontecer na sua vida quando você tiver 66 anos de idade, que é a idade média de aposentadoria aqui nos Estados Unidos. Mas, para aqueles que agem sabiamente e com o pouco que começam a ganhar, ou o pouco que tem, começam a fazer esse planejamento, meu querido e minha querida, lá na frente, lá na aposentadoria, você vai estar super bem e não vai estar dependendo de governo, de família, de ninguém. Então, apesar de não precisar, comece a pensar sobre esse assunto. Comece a ter, essa é a fase que você vai começar a pensar a ter a reserva de emergência, que é uma média de 3 a 6 meses das suas despesas todo mês. Você vai começar a salvar, bem pouquinho você vai começar a se interessar sobre o assunto. Onde é que eu salvo para minha aposentadoria? Quais são as maneiras de salvar? A gente tem consultoria sobre esse assunto, é um dos assuntos que a gente trabalha e é uma idade perfeita para se pensar nisso. Então, fiquem tranquilos, mas não descansem nessa fase aí dos 20 e poucos anos, tá bom? Vamos agora àqueles que estão na faixa etária dos 30 aninhos de idade. Quanto é que você deveria ter já em mãos? Se a gente olhar pela average, que eu falei antes no começo do vídeo, que não é uma boa métrica, porque isso inclui aquelas pessoas de 30 e poucos anos que assim são super milionárias, que são fora da curva, isso tá aí entre mais ou menos 76.200 dólares, o que é muito além, muito aquém
da média, né? Da maioria das pessoas, do 98% aí da população. Então, a média realmente dessa maioria da população aí é de 11.100 dólares. 11.100 dólares mais ou menos. Só que agora as coisas começam a ficar um pouquinho diferente e as regras do jogo começam a mudar. A essa altura do campeonato, a gente não está falando mais de um jovem que acabou de começar a vida financeira. São 30 anos de idade, você pelo menos já deveria ter mais ou menos um meio caminho andado sobre o trabalho, já deveria ter um emprego, já deveria estar ganhando alguma coisa, já deveria ter seu próprio negócio, não importa a forma. Então, para você que está nessa fase, além do seu net worth ser aí 11.100 dólares em média, você também já deveria estar pensando em ter uma High Yield Saving Account aqui nos Estados Unidos, que se você não souber, tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre isso. Você deveria já ter uma High Yield Saving Account, você já deveria ter algum plano de aposentadoria, ou pensando na aposentadoria. Para quem está empregado, geralmente as empresas oferecem um 401k. Se você também não souber, você trabalha numa empresa, você provavelmente sabe, mas se você tem curiosidade de saber, a gente tem um vídeo aqui falando sobre o que é o 401k. É uma coisa que nessa idade você já deveria estar pensando em algum plano de aposentadoria. Uma outra coisa importantíssima e que a maioria fica confusa, principalmente imigrante, principalmente quem não é aqui dos Estados Unidos. Você já deveria estar pensando no seu crédito, você já deveria estar cuidando dele e você deveria estar aí com um crédito bem legal, numa média de 700 a 750 credit score. Você já deveria estar por aí. Se não tiver, procure saber como chegar a isso. Aqui no canal também tem um vídeo explicando como atingir um credit score alto. E tá aqui uma pessoa especialista para falar para vocês sobre esse assunto. O meu credit score tá bem pertinho, provavelmente agora de 800. O que é o 800 ou 850? No limite do que é o maior crédito aqui que a gente é possível ter no país. E existem algumas maneiras aí de você fazer isso, tá? Então, nessa casa aí dos 30 anos, era sobre isso que você deveria estar pensando e se preocupando. Você não necessariamente é obrigado a ter uma casa aos 30 anos de idade ou se casar e comprar algum anel super caro para alguém aos 30 anos de idade. Essa não é a prioridade. Claro, a gente faz isso também, isso acaba passando na frente dos outros objetivos, mas não é a prioridade. Outra coisa que você deveria estar fazendo aos 30 anos de idade é clicar no botão abaixo e curtir esse vídeo se você estiver gostando dele e se inscrever no canal para você não perder nenhum outro vídeo sobre os assuntos. Então, clica lá, aproveita agora, é uma ótima hora para fazer isso. Aos 35 anos, presta atenção, você já deveria ter aí salvo 2 vezes o seu salário anual. Salvo que eu digo é numa conta de aposentadoria, uma conta de algum tipo de investimento que você esteja fazendo. Esse dinheiro ele deveria estar salvo em forma de investimento, algum tipo de investimento, algum tipo de plano para sua aposentadoria. Claro que você não quer botar todos os seus ovos numa só basket, mas você já deveria estar cuidando sobre isso e ter aí 2 vezes seu salário anual nesse jogo financeiro. Aos 40 anos, você já deveria ter 3 vezes o seu salário anual. Salário, obviamente, para quem trabalha em empresa e os earnings, né? Para quem é self-employed ou para quem tem sua própria empresa. Mas, de qualquer forma, esses são os valores que você deveria ter em mente e já deveria estar com ele, de alguma maneira, colocado em algum lugar nessa idade que eu falei aí com vocês. Aos 50 anos, você já deveria ter aí 4 a 5 vezes a sua renda anual em algum tipo também de investimento, em algum tipo de dinheiro para sua aposentadoria. E o mais legal, se você começou isso lá atrás, você já deveria ter agora a mágica dos juros compostos trabalhando a seu favor. Essa é aquela parte que quando a gente está jovem a gente não quer pensar sobre, quando a gente está ali nos 30 anos a gente não quer planejar sobre e acha que está muito longe. É difícil planejar aquilo que você não está vendo, mas aos 50 anos, para quem começou na idade certa, é onde os juros compostos começam a trabalhar. Lembre-se, são 3 os ingredientes para riqueza: dinheiro, tempo e juros compostos. Então, são esses 3 ingredientes que fazem você chegar nessa idade, a partir dos 50 anos, com uma visão de futuro super boa. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que, em média, depois que a gente se aposenta, a média de aposentadoria, eu falo isso em quase todas as consultorias que eu faço, a média de aposentadoria é 66 anos, tá? Essa é a média nacional.
Depois que você completa 66 anos, você vive, em média, a expectativa de vida é de 30 anos. Para pensar o que você vai fazer nos próximos 30 anos da sua vida se você não tiver feito nenhuma reserva na idade que você deveria estar fazendo isso, que é lá para os seus 20, 30 e poucos anos. E é importante ressaltar um detalhe. O dinheiro começa a crescer mais nessa idade do que aquilo que você é capaz, tecnicamente ou provavelmente, de estar acumulando por conta da idade. Você vai querer começar a trabalhar menos, então os juros compostos ele entra onde você provavelmente não tem mais aquela força de trabalho para entrar. É por isso que é tão importante isso começar lá atrás. Você começa com sua força de trabalho e mais na frente, aos 50, 50 e poucos anos, você tem aí o poder dos juros compostos trabalhando, onde você não mais consegue trabalhar com a mesma vitalidade. Mais um detalhe, nessa idade de 50 anos, a sua média, o seu net worth deveria ser em média $124 mil. Isso vai ser o fruto daquilo que você começou lá atrás. Então, se você não tem ainda 50 anos, mas está assistindo essa parte aqui, pensa no que você pode estar fazendo agora, tá? Nós temos consultoria e a gente ajuda com isso aí. E aos 60 anos, quando você está ali perto de se aposentar, faltando 6 aninhos para se aposentar, é onde você deveria ter de 8 a 10 vezes a sua renda anual acumulada em algum tipo de investimento, em alguma forma de investimento. Se você tem isso, se você começou isso lá atrás, o que vai acontecer lá na frente é que os juros compostos vão estar trabalhando a seu favor. E você deve estar aí se perguntando, mas como é que eu sei quanto é que eu preciso para me aposentar? Essa é uma pergunta muito comum e existe uma regra aqui nos Estados Unidos chamada Rule of 25, que é a regra dos 25. O que é isso? Você vai pegar a sua despesa anual e multiplicar por 25 ou 25 ou 30, a média que as pessoas vivem depois que se aposentam. Isso aí deveria estar tendo um rendimento em cima disso, obviamente, né? Então, 25 vezes, vou dar um exemplo aqui, 5 mil de despesa por ano. 5 mil de despesas vezes 25. Essa é a média do que você vai precisar depois que você se aposentar. Usa essa regrinha e faz esse cálculo aí do que você vai precisar lá mais pra frente na hora de estar se aposentando. Não se esqueça de pensar nisso. Você que chegou até o final do vídeo ainda tem esse tempo aí pela frente para pensar. Bom, gente, aqui a gente encerra o vídeo de hoje. Eu espero que vocês aí curtam, comentem, compartilhem, tudo aquilo que vocês já sabem. E eu espero que eu tenha ajudado vocês não só a matar a curiosidade, mas também a poder se preparar e se planejar nesse sentido, ok? A gente tem consultoria financeira para te ajudar nesse assunto. E um beijo, até o próximo vídeo.